Fala galera, beleza? Marques falando com vocês. E aí, como é que vocês estão, pessoal? Bem-vindos a mais uma aula do curso de Python. Nessa aula vamos falar sobre variáveis e tipos de dados em Python. Qual o objetivo? Primeiramente você vai entender o que é variável e vai saber como utilizá-las. Depois você vai conhecer os tipos de dados básicos de Python, né? O inteiro, o float e o string. E também vamos aprender a atribuir valores a essas variáveis e realizar operações básicas utilizando elas. Beleza? Já já nós vamos para a nossa IDE, nós vamos trabalhar com os códigos aqui e tudo mais. Mas antes você precisa entender o que é uma variável. A variável, o próprio nome já diz, é um valor que varia. Pode ser um valor de texto, pode ser um valor numérico, tipo inteiro, tipo decimal, não interessa. É um valor que varia. Imagine que é uma caixa, que essa variável é uma caixa, onde você pode armazenar um valor dentro dessa caixa que pode ser alterado. Você pode ir lá e ficar trocando esse valor. Bom, nessa aula 2 de Python, nós vamos falar, como eu disse para vocês, sobre variáveis e tipos de dados. Com a sua ideia aberta aqui, a PyCharm que nós estamos utilizando, vamos criar um novo projeto. Vamos clicar aqui em cima do menu, New Project, e vamos colocar variáveis de dados. Create. Beleza, criou aqui o nosso projeto, tá? Eu vou clicar com o botão direito, New e Python File, que é um novo arquivo. Vou colocar aqui aula 2. Bom, então eu já disse para vocês o que é uma variável, né? Variável, falei para vocês imaginarem que é uma caixa onde você pode armazenar um valor que pode ser alterado. Em Python, você cria uma variável simplesmente atribuindo um valor a um nome. Como assim, Marcos? Vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, idade igual a 20, eu estou atribuindo 20 a variável idade. Esse 20 que eu atribuí, ele é um número inteiro. O tipo de dado dele é número inteiro. Então, variável e tipo de dado andam junto na programação. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que tem tipos de dados e os tipos de dados mais utilizados, tipos de dado básicos de Python é os números inteiros, que é definido como int, os números ponto flutuante, que é o float, e as strings, que é definido como str. O que é string, Marcos? Strings são sequências de caracteres que são utilizadas para armazenar textos, tá? E aí ela pode ser definida tanto com aspas simples, né? Você pode atribuir, por exemplo, nome, né? João, ou nome Maria. Em Python, utilizar tanto aspas simples quanto aspas duplas tá ok, funciona. Então essa daí é a string. Certo, vamos para um exemplo aqui, utilizando todos esses tipos de dados aqui. Primeiro, um nome. Nome é igual a Marx. Eu atribuí o nome Marx à variável de tipo string, nome. Agora, altura. Vou colocar aqui 1 metro, 1,79. Eu atribuí o valor de 1,79 à variável altura. Essa variável altura, ela é do tipo ponto flutuante porque nós estamos trabalhando com casas decimais, não é um número inteiro. Um exemplo de número inteiro é idade. Vou colocar idade 36. Então nós temos aqui marks, altura, idade, string, float e inteiro. Tanto é que se você clicar aqui em cima, a própria ideia já fala, olha só. Olha ali, nome str, que é uma string. Aqui, float. E aqui, idade. As strings, no caso, o nome aqui que eu coloquei, poderia ser qualquer outro nome, poderia ter espaço aqui também entre eles, tá? Não tem problema. Tudo que fica dentro dessas aspas é considerado como string. O nome, ela é do tipo string, e strings são sequências de caracteres usadas para armazenar textos. Elas podem ser definidas, como eu disse, com aspas simples, né, que é apenas essa aspas, ou aspas duplas, que são essas aqui que eu utilizei no nome. Os números de ponto flutuante, que são essa daqui, da altura, são números com pontos decimal. Um exemplo pode ser 1,79, 3,14, menos 0,001, tá? Isso tudo, vou até colocar para vocês, esses números todos aqui que eu vou colocar, 3,14, menos 0,002, 2,0, são todos considerados ponto flutuante. E agora a idade. A idade são números, é do tipo inteiro, e o que são inteiros? São números sem ponto decimal. Exemplo, pode ser
2, 4, 100, menos, pode ser números negativos também, tá, galera? Menos 2, 3, 4, enfim. Qualquer número sem ponto decimal é um número string, certo? Vamos falar também aqui sobre atribuição de valores, galera. Vamos colocar aqui atribuição de valores. O que são atribuição de valores? É quando você, o próprio nome já diz, é quando você atribui um valor àquela variável. Então, nós temos aqui, por exemplo, a atribuição simples. Atribuição simples é quando você atribui um valor a uma variável utilizando o sinal de igual. Por exemplo, vou colocar aqui x é igual a 10. Assim como eu fiz aqui, tá? Eu atribuí um valor. Essa daqui eu estou atribuindo o valor 10 à variável x, que é do tipo inteira, porque não tem ponto decimal. Essa daqui é a atribuição simples. Temos também a atribuição múltipla. O que é a atribuição múltipla? É uma atribuição que ela permite você atribuir valores a várias variáveis em uma única linha. Um exemplo disso, vamos lá, vou colocar o número x, a variável x, y e z, todas separadas por vírgula, tá? Igual, posso colocar aqui, por exemplo, o valor 5, 3.2 e João. Olha só o que aconteceu aqui. Ah, no caso deu um erro aqui, porque tem outra variável utilizando o mesmo nome. Vamos colocar aqui essa daqui, sei lá, variável t. Olha só, atribuição múltipla, x, y e z, né? Respectivamente, os valores que eu vou colocar aqui vão preencher essas variáveis, tá? Então, como eu coloquei o primeiro x, o primeiro vai ser o número 5, tipo inteiro. O y vai ser 3.2, o valor do float. E o z vai ser a string João. Então, você precisa colocar, respectivamente aqui, na ordem que você colocou as variáveis, tá? Para cada uma preencher no local correto. Se eu colocar o João, por exemplo, aqui como primeiro lugar e deixar o número 5 por último, o x ele vai passar a ser o tipo string, olha ali, João, tá? Então, respectivamente, você precisa colocar na atribuição múltipla, né, os valores que você quer na mesma ordem que você declarou, certo? Essa é a atribuição múltipla. Agora que você entendeu sobre a atribuição, né, de variáveis, atribuição de variáveis, na verdade, vamos falar aqui sobre algumas operações básicas utilizando as variáveis. Vou colocar aqui operações. Para comentar em Python, você coloca esse jogo da velha, tá? Quando você coloca o jogo da velha e escreve, isso não é compilado pelo código, pela IDE, e serve para você ir adicionando comentários, né? Para facilitar. Vou colocar aqui, operações com variáveis. Certo, galera? Assim como na matemática, a programação também inclui essas operações, que é muito utilizada na programação. E as operações básicas aqui são a adição, subtração, divisão e multiplicação. A adição é representada pelo símbolo mais, a subtração pelo símbolo menos, a divisão pela barra e a multiplicação pelo asterisco, certo? Marcos, eu entendi, mas me mostre. Ok, vou te mostrar. Vamos lá. Aqui embaixo, vou colocar dois valores inteiros, tá? A é igual ao número 50 e B é igual ao número 12. Dois valores inteiros, A e B. Eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de soma. E eu vou colocar ela para receber o valor de A mais B. Pronto, galera. Tá feito. O que vai acontecer? Se eu compilar, não vai acontecer nada, porque eu não... Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Compilei. Tá, o programa executou, certo? E finalizou. Não mostrou nada, por quê? Porque eu não coloquei para mostrar. Mas a operação aconteceu. Para mostrar, vamos dar um print aqui. Print. E eu vou colocar aqui dentro a soma, que eu quero que ela imprima para eu conseguir visualizar o que está dentro da variável soma. Quando eu clicar para compilar, ele vai mostrar 62. O que é esse 62? É a soma do A mais B. Entendeu? O quanto é simples, galera? Eu sei que talvez você está vindo aí de uma outra linguagem de programação, a C#, não sei, e você está estranhando muito, porque é realmente muito mais simplificado do que essas outras linguagens de programação. Poderia ficar mais simples ainda? Poderia. Como? Com a atribuição múltipla que nós vimos aqui. Eu coloco aqui A, vírgula B, e aqui eu coloco vírgula 12. Com isso daqui, eu fiz uma atribuição múltipla, que nós aprendemos. Posso clicar para dar um run, e vai executar também do mesmo jeito, tá?
Mas para facilitar aqui a visualização de vocês, eu vou deixar assim, tá? Separado. Bom, agora que você viu aqui sobre as operações matemáticas, né? Esse daqui foi um exemplo, mas vamos colocar aqui menos, tá? Somar menos B. Executo 38. A dividido por B. Agora esse aqui é interessante, olha só. Ele vai dar um número quebrado, tá? E automaticamente, a soma que estava recebendo o número inteiro, ela passou a receber números de ponto flutuante. Você colocar aqui, ó, o mouse em cima, você vai ver que está float agora, não é mais int. Porque a divisão, ela não dá exata, ela dá uma divisão quebrada, tá? 4.1666. Se eu deixar aqui, por exemplo, menos, e eu colocar o mouse aqui em cima, você vai ver que ela passa a ser tipo inteiro, porque a subtração vai retornar um valor tipo inteiro, tá? Então, isso tudo é feito automaticamente pela própria linguagem. Você não precisa se preocupar com isso. E a multiplicação do mesmo jeito. A multiplicação vai dar um número inteiro, vai ser do tipo inteiro. E quando você executar, deu 600, porque 50 vezes 12 é 600, certo? Beleza, Marcos, essa parte eu entendi. Vamos para a concatenação de strings. Marcos, o que é concatenação de strings? É quando você combina a string usando um operador de adição. Você não pode confundir isso com a soma, galera. Porque na programação existe muito a concatenação de strings. Tá, para facilitar aí o entendimento seu, vamos usar um exemplo aqui bem básico mesmo. Olha só, primeiro nome, e eu vou colocar Ana. Segundo nome, eu vou colocar Maria. Então, nós temos aqui o primeiro nome e o segundo nome. Duas variáveis do tipo string, porque ela recebeu um texto, certo? A concatenação, ela é feita da seguinte maneira. Olha só, eu vou criar uma nova variável, que eu vou chamar de nome completo, que vai unir esses dois nomes aqui. Ela vai receber o primeiro nome mais o segundo nome. Pronto, esse daqui é a concatenação. Se eu colocar para executar, ele vai mostrar para mim Ana Maria junto, porque não tem espaço. E aqui eu estou representando o texto. Vamos mostrar para vocês, olha só. Espera aí, que eu não coloquei para mostrar, né? Então, print aqui, entre parênteses, eu coloco o que eu quero mostrar, eu quero imprimir. Olha só, Ana Maria, tudo junto. Como eu resolvo isso? Se eu colocar um espaço aqui, já resolve. Um espaço aqui no Ana. Ana Maria. Mas tem uma maneira mais elegante de fazer isso, que é você adicionar aqui mesmo. Então, por exemplo, o primeiro nome vai receber... Eu concateno com um espaço vazio, depois eu concateno com o segundo nome. E agora, quando eu executo, Ana Maria separado. Galera, olha só o quanto ficou simples essa aula, né? Nós vimos sobre tipo de dados, você entendeu o que são tipos de dados, os tipos de dados básicos mais utilizados aqui em Python, que é o inteiro, ponto flutuante e string. Também vimos sobre a atribuição de valores, atribuição simples, atribuição múltipla, operações utilizando as variáveis, né? Operação com adição, subtração, divisão e multiplicação. E também a concatenação de string, tá? Que é quando nós utilizamos o símbolo mais para unir duas strings. Nas próximas aulas, à medida que for tendo um pouco mais de conteúdo, eu vou começar a passar alguns exercícios para vocês fazerem e deixarem nos comentários. E aí, na próxima aula a gente vai fazer a correção e a gente ver se foi tudo bem ou não, certo? Bom, espero que a aula de hoje tenha ficado claro para você. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.